Muito bom. Uma alegria, podemos celebrar mais um aniversário, né? E que bom, legal. Deus abençoe a todos mesmo, muito precioso. Todos são muito bem-vindos, também quem está nos acompanhando na live. Que bom que você está com a gente, Deus te abençoe também. E aqueles que aqui estão conosco também, todos são muito bem-vindos. Hoje nós temos uma participante especial, é a Raquel, é isso? Oi, Raquel, filha da Olívia, de São Paulo. Que bom que está com a gente aqui, legal mesmo ver você. Quem também está conosco é a Neide. Cadê a Neide? Sumiu a Neide? Sumiu a Neide. Ali, né? A Neide, irmã do Joel, né? Está aí com a gente. E legal também tê-la com a gente. Mora em Gaspar, mas estava aí na casa da filha hoje, então está com a gente aqui, que legal. Quem mais está nos visitando hoje? Alguém convidado estando com a gente? A gente quer dar uma lembrança, deixar um presentinho. Quem está aí hoje? Todos da casa? Então, tá bom. Então, são esses. Mas que bom podemos estar juntos, meus queridos, né? Para esse culto de louvor, adoração, esse tempo precioso da família reunida, né? A família, ela não vive reunida o dia inteiro, todo dia, né? Sai para trabalhar, sai para outras coisas, né? Agora já sai, né? Antigamente não saía, ficava reunido direto em casa, era até meio difícil, né? Mas agora já tem isso. Até sai para passear, né? Mas a família, para viver família, precisa se encontrar também, né? Senão você não vive família. E é tão bom, então, que nós temos esse tempo da família reunida, né, em culto, nossos encontros semanais, a família reunida também em grupos pequenos nas casas, nos grupos familiares, a família se encontrando. Então, gente, nós vivemos aí tempos difíceis, né? Não está sendo fácil para ninguém nesse momento. A pandemia com suas notícias ruins, embora menos notícias ruins nos últimos dias, ou até a gente meio que se acostumou com um monte de coisa, né? A média de mortes ainda está em torno dos 500, se não me engano. E é um número altíssimo ainda, né? Claro, tem muito mais gente morrendo por dia no Brasil, mas especificamente de uma doença que está aqui. Então, menos ruim, mas ainda difícil. O grupo de oração essa semana esteve com muitos desafios de oração, várias situações de enfermidade. Isso traz um peso para nós, mas volto a dizer como é bom e como é precioso. Nós temos um grupo de oração que a gente sabe que pega junto, que a gente de fato divide as cargas e aí estamos carregando juntos, né? Então, várias situações de enfermidades. A Rosângela, esposa do Paulo, pastor lá em Pelotas, está internada em Porto Alegre com uma doença grave. Bom, agora não vou esquecer porque eu não anotei os casos aí, né? Nós temos a pequena Isa, que nós estivemos orando um tempo, fez transplante de medula, a medula pegou, estava melhorando, de repente começaram os sintomas de novo, e não é que a antiga doença autoimune voltou, e ela vai ter que fazer um novo transplante de medula. Situações que vêm sobre nós, que a gente sente. A Jura está internada, Juraci, internada também com problemas no pulmão, e agora viram também outras questões, precisam ser averiguadas. Então essas coisas vêm e pesam sobre nós. Na área política, então, nem vamos falar que nós vivemos aí um caos, uma polarização cada vez mais brutal e difícil de lidar com isso, e então não é fácil. Sem falar da questão da degradação moral da qual nós nos encontramos. Parece que os tempos de Romanos capítulo 1, nos tempos de Nero, estão voltando, né? Então existe uma degradação moral. Você não pode mais assistir um filme, não pode assistir mais um programa em que a questão da homossexualidade não é promovida em certo sentido. Nosso respeito às pessoas nessa condição, mas é claro que essa promoção não é boa. Diante de tanta dificuldade, diante de tanta luta,
como nós podemos resistir a isso? Como podemos encontrar abrigo? Como podemos encontrar um refrigério? Encontrar segurança, conforto? E aí nós temos o nosso texto lema desse ano, Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, que nos dizem aquilo que já foi dito no louvor, que nós somos família de Deus. Família de Deus. Então, abra sua Bíblia, seu aplicativo, ou então quiser acompanhar aí na projeção. Efésios 2, 19 a 22. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar. Pai querido, obrigado que nós temos a Tua Palavra. A Tua Palavra nos chama para o equilíbrio, nos chama para o centro daquilo que vem de Ti, Senhor, da Tua vontade. Muito obrigado por isso. E obrigado por essa palavra, que também hoje fala ao nosso coração. Pai amado, abre o nosso coração para receber aquilo que vem do Senhor. Que uma palavra ou outra, alguma impressão que o Teu Espírito coloca no coração possa produzir resultado na vida de cada um aqui hoje, também na vida daqueles que acompanham esse vídeo, essa live. Pai amado, obrigado mesmo, que nós somos família. Ajuda-nos a entender o que isso significa para realmente termos esse sentimento de segurança, de cuidado, mas também nos voltemos à adoração a Ti, Senhor. Muito obrigado. Te louvo, te bendigo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, nesse texto, e esse texto nos fala que como povo de Deus não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Não somos pessoas desgarradas, pessoas que não têm uma ligação, que não têm um esteio, que não têm uma referência. Nós somos concidadãos dos santos. E ser concidadão dos santos significa que nós temos uma cidadania. Isso falado aos Efésios era muito importante, porque Éfeso era uma das grandes cidades do Império Romano, e muita gente ali tinha cidadania romana também. Mas Paulo diz agora, nós somos cidadãos dos santos, nós somos cidadãos da pátria celestial. A nossa pátria é lá, não é aqui. E então Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que somos membros da família de Deus. Somos da casa de Deus. A palavra usada aqui para família, ela tem essa conotação de casa. Então, família, casa, família anda junto, né? Então, nós somos da casa de Deus, nós somos da família de Deus. E essa família, ela tem um lugar, ela tem uma casa, ela tem um local, ela tem um ambiente onde ela está segura, onde ela se sente confortável e onde ela pode adorar ao Senhor. E é isso que esse texto nos mostra esse ambiente da família, onde ela mora, onde ela se encontra, onde ela tem essa paz. E esse texto vai mostrar que esse lugar ele tem uma certa estrutura, e essa estrutura nos transmite essa segurança, essa confiança que nós podemos ter por sermos família de Deus, por sermos casa de Deus. Então, em primeiro lugar, o que essa casa tem que se destaca em termos da sua estrutura? Ela tem um fundamento firme, diz a palavra, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa casa, esse edifício, essa morada que é a família e que é da família, ela tem um fundamento muito sólido. E aqui fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas Paulo mesmo, ao escrever aos Coríntios,
ele deixou muito claro que esse fundamento que ele tinha lançado como fiel apóstolo, ele tinha lançado um alicerce, esse fundamento é Jesus Cristo. Então, mesmo que aqui fale do fundamento dos apóstolos e dos profetas, não podemos deixar de lembrar de 1 Coríntios 3, 10 e 11, onde o apóstolo Paulo diz que o alicerce que ele, como apóstolo de Cristo, lançou é Jesus, o fundamento, e não existe outro. Então, esse fundamento. Nós, como família, somos também uma edificação que tem esse fundamento seguro. Mas aqui então fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas, o que isso significa para nós, o que isso quer dizer. Os apóstolos e profetas foram instrumentos usados por Deus, pessoas que com os seus dons serviram ao Senhor, e assim a igreja foi instituída, foi fundada, foi edificada, e assim ela continua até hoje, sobre o fundamento desses apóstolos. Não podemos esquecer da palavra que Jesus mesmo disse a Pedro, e disse, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus respondeu a ele, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Claro que a observação ali não é literalmente, exclusivamente a Pedro, mas a gente vê o papel dos apóstolos. Quando lemos o Apocalipse, nós vamos ver que a cidade gloriosa, ela tem no seu fundamento o nome dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Apóstolos são pessoas chamadas por Cristo para iniciar a igreja, fundamentar a igreja e ensinar a igreja. Jesus chamou os apóstolos para andarem com ele, para que cumprissem a sua missão. E a missão era fazer discípulos, e esses discípulos reunidos formam a igreja. Então, apóstolos são essas pessoas importantes que Jesus usou para a fundação da igreja. Mas logo de início, os apóstolos tiveram um papel muito importante no ensino da igreja. Por isso, quando vemos a igreja surgindo em Atos capítulo 2, e quase 3.000 pessoas se converteram, nós vemos que essas pessoas perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Então a igreja ela é fundada, e ela tem sua base sobre a doutrina dos apóstolos. Por isso, nesse sentido, apóstolos são o fundamento da igreja. O ensino dos apóstolos é o fundamento da igreja. E hoje nós não temos mais aqueles 12 apóstolos, né? Mas nós temos o ensino que eles deixaram para nós nas Escrituras. E nós temos o ensino do Novo Testamento. Assim, o fundamento que nós temos hoje, o fundamento dos apóstolos, é o fundamento do ensino dos apóstolos, aqui na Palavra de Deus. Esse é o nosso fundamento em termos práticos para a nossa vida. E nesse sentido, então, os primeiros apóstolos são o fundamento da igreja, como família, como casa que somos. Mas aqui diz também fundamento dos apóstolos e dos profetas. Alguns estudiosos, até um grande número de estudiosos, entendem que o apóstolo Paulo está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, para deixar claro que todo o Velho Testamento continua com validade para nós hoje. Então, se entendemos ensino dos apóstolos e profetas nesse sentido, vale então entender que não é só o Novo Testamento, mas é a palavra de Deus como um todo. O ensino dos profetas do Antigo Testamento também é fundamento para nós como igreja hoje. Só que é interessante que a ordem que foi colocada é apóstolos e profetas, e não profetas e apóstolos, porque se fosse indicar o Velho Testamento, era melhor que tivesse falado profetas e então apóstolos. A gente entenderia os profetas do Antigo Testamento e agora os apóstolos do Novo Testamento. Por isso, então, muitos outros estudiosos entendem que aqui, quando fala de profetas, está falando dos profetas do Novo Testamento. Os profetas, pessoas que receberam esse dom da parte de Deus e que foram muito importantes para o estabelecimento da igreja. E por isso, então, aqui chamados por Paulo de fundamento da igreja. Esses profetas, então, o papel deles era fortalecer a palavra de Deus, enfatizar a palavra de Deus.
Esses profetas não receberam uma revelação diferente do que foi revelado aos apóstolos, mas eles confirmavam a palavra de Deus, e assim a igreja era fortalecida pelos profetas. Vemos isso muito claramente em Atos capítulo 15, quando temos o primeiro concílio da igreja, a primeira Assembleia Geral Ordinária da igreja, tratando de questões doutrinárias que envolviam a questão dos costumes judaicos. Eles se reúnem como apóstolos, como presbíteros, como igreja, e chegam a uma conclusão que os gentios, aqueles povos não judeus, não teriam que ser circuncidados, que eles tão somente seguissem algumas coisas básicas. E isso então foi um entendimento claro da igreja, dirigido pelo Espírito Santo. E então eles incumbiram Paulo e Barnabé de ir até essas igrejas, levar uma carta da igreja de Jerusalém, incentivando eles, dando orientação sobre isso, e mandaram junto os profetas para fortalecimento da palavra. Os profetas, eles trazem revelação de Deus. Como já disse, revelação essa já dada aos apóstolos e agora confirmada por eles. Mas como é importante o ministério profético no início da igreja, confirmando a palavra apostólica, no sentido de que é revelação de Deus. O que está sendo anunciado vem de Deus, não é de homens, não é uma ideia de alguém isoladamente, mas a igreja é projeto de Deus, vem do coração de Deus. E nada melhor do que os profetas, com suas palavras de revelação, confirmando e fortalecendo essa palavra no coração dos ouvintes, quando recebiam essas boas notícias. Profetas inspirados por Deus, trazendo revelação de Deus, para confirmar a palavra apostólica. Então a igreja como família precisa sempre desse fundamento lançado pelos apóstolos, revelado, confirmado por revelação pelos profetas. Então na nossa vida como membros da família, nós temos esse fundamento também. Temos esse fundamento como igreja, como parte do corpo de Cristo, como igreja local, o nosso fundamento é esse, né? O fundamento lançado pelos apóstolos e profetas. E como indivíduos, membros dessa família, você, eu, cada um de nós que é membro da família de Deus, também tem esse fundamento. E por isso é importante a relação que nós temos com esse fundamento. Como membros dessa família, precisamos estar baseados e fundamentados no ensino dos apóstolos. E precisamos da palavra renovada, vivificada a nós, nos nossos corações, por revelação de Deus. Como está o seu trato com esse fundamento, com o ensino dos apóstolos? Você tem se firmado na palavra de Deus para dirigir sua vida, para realmente estar firme na sua caminhada com Deus? E como você tem estado aberto àquilo que Deus quer te mostrar, Deus quer te revelar em confirmação à palavra que Ele já nos tem dado? Esteja aberto, esteja firme no fundamento e não em outras coisas. Por isso o fundamento é tão importante. Voltando a Efésios capítulo 2, versículo 20, diz ali que nós temos o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Como já disse Paulo em 1 Coríntios 3, 10 e 11, já tinha falado que o fundamento e o alicerce é Cristo, mas agora o apóstolo Paulo fala da pedra angular. Ele fala de uma referência muito clara, como igreja, família de Deus, vivendo essa realidade de uma edificação, de algo bem sólido, bem estabelecido, que tem um forte fundamento. Tem também uma pedra angular, que significa uma referência clara. A pedra angular, ela era referência para toda a construção. Ela fazia parte, sim, do fundamento, por isso é fundamento. E o fundamento não poderia ser posto sem a pedra angular. Por ela se guiava toda a construção, o restante do fundamento, todas as paredes e todo o resto. E Jesus, então, é essa pedra angular nesse edifício que somos nós, a igreja,
que somos família que se encontra nesse lugar. Por essa pedra angular, a igreja se guia. Jesus é a pedra angular e desse edifício, e por isso diz ali o versículo 20 e 21 ainda, todo o edifício é ajustado e cresce. Essa pedra angular, ela é essa referência que nós precisamos para esse crescimento, para o desenvolvimento, para os ajustes que nós temos que passar. Então, Jesus é essa referência clara para a nossa vida. Pedro escreveu sobre isso também muito claramente em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, né? Esse texto acho que nós não temos ali na projeção, mas 1 Pedro 2, 5, Pedro fala de uma forma assim tão clara também sobre a mesma imagem, né? E ele diz lá em 2:5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém, queridos? Essa referência clara é Jesus para esse edifício que é a igreja, a família de Deus. Mas aqui a ênfase de Pedro é na participação individual, porque ele agora diz que nessa construção, nessa edificação, nós como membros da família, da casa de Deus, nós somos pedras, mas somos pedras vivas. Pedras vivas. A pedra nós sabemos, né? Uma vez colocada num lugar, é ali, passa ali o cimento, o reboco e não mexa mais, e é bom que não mexa mesmo, porque se mexer algum problema deu, né? Um dia desse começou a ter umas rachaduras lá em casa, e aí eu tive que dar uma olhada, e era o canto da casa que precisava de um reforço, né? Então, tá bom, então vamos reforçar esse canto da casa ali para não, né? Mas no nosso prédio como igreja, nós membros somos pedras vivas, que então temos o nosso lugar, mas esse nosso lugar nessa construção, esse lugar é determinado pela pedra angular, a partir da pedra angular, que é Jesus. É a partir de Jesus que você, que eu, que nós encontramos o nosso lugar nessa construção. Por isso tão importante a nossa relação com Jesus como pedra angular. Por isso é importante a nossa dependência, do nosso vínculo com Jesus, a pedra angular. Jesus é que faz os ajustes necessários para que o edifício fique bom, fique forte, fique firme. Jesus faz os ajustes necessários na nossa vida. Às vezes Ele quer nos encaixar num determinado lugar, a pedra viva, e aquilo não encaixa assim de primeira, né? E às vezes, talvez, né, como faz o pedreiro, né? Ele tem que dar umas ajustadas nas pedras, no tijolo, né? Às vezes o pedreiro lembrou de comprar meio tijolo, mas quando ele acabou o meio tijolo, o pedreiro dá um jeito, né? Ele pega aquela colher e dá aquela batidinha estratégica lá. Isso, claro, hoje usa maquita, é bem mais fácil, né? Mas senão ele consegue fazer um meio tijolo e pronto, aquela pedra encontrou o seu lugar. A partir de uma referência, e no caso a pedra angular é Cristo, que serve de referência para encontrarmos o nosso lugar. Você tem certeza que encontrou o seu lugar? Que você deixou que Jesus te colocasse no devido lugar? Na construção, Jesus tem um espaço, um lugar para cada um. As pedras não ficam jogadas ao redor da construção. Quando muito, tem uma pilha de tijolos que tem o seu lugar. Que se ainda não está na construção, vai para o lugar. Onde você está? Como parte dessa construção em que Jesus é a pedra angular. Jesus é essa referência para tudo. A igreja se inspira em Jesus.
A igreja aponta para Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. É bonito a gente cantar, né? E tem músicas que falam isso. Mas e o nosso dia a dia? Também é assim? Essa referência clara para Jesus? Que você possa, como pedra viva, ajustado por Jesus, estar no devido lugar e glorificando a Jesus, glorificando a Deus. E com isso, fortalecendo essa construção. Porque se falta uma pedra num determinado lugar, a construção, ela está em risco, ela precisa ser fortalecida. Por isso, deixe que Jesus o coloque no seu devido lugar. Adiante o nosso texto em Efésios capítulo 2, voltando para Efésios capítulo 2. Diz ali, versículo 20, edifica-se, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Tudo isso tem um propósito, cada um no seu lugar, a pedra angular, Jesus ajustando todo o edifício sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, esse alicerce que é Cristo. Tudo isso tem um propósito e diz ali o versículo 22, então, para 21, para tornar-se um santuário santo no Senhor. E o que é um santuário? Um santuário é um lugar de adoração. Santuário é um lugar de adoração. Então, o propósito de Deus conosco, de nos ajustar, de nos colocar juntos como pedras vivas, é que sejamos edificados como um santuário onde Deus habita. Essa expressão e esse conceito colocado por Paulo aos Efésios é muito importante naquele contexto, porque lá em Éfeso tinha o culto à deusa Diana ou Artemis, e Éfeso tinha um grande templo desse culto à Diana dos Efésios, né? Aqui nós temos uma réplica disso, né? Talvez uma, como a gente diz, quando se uma maquete, né? Ou algo semelhante. E imagina a imponência dessa construção, e isso lá em Éfeso. Todos de Éfeso viam essa construção o tempo todo. Quantos deles tinham estado lá dentro, talvez inúmeras vezes? E agora o apóstolo Paulo fala de um outro templo. Talvez entre os cristãos de Éfeso, muito provavelmente, porque a igreja meio que começou com seguidores de João, em Atos capítulo 19, nós lemos essa história dos primeiros discípulos, tivesse também aqueles que eram de origem judaica, e os que eram de origem judaica talvez se lembrassem do templo de Jerusalém, o famoso templo de Herodes, também uma maquete, porque um desenho, porque ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e não sobrou pedra sobre pedra, a não ser aquele canto de muro lá em cima à esquerda, provavelmente, nem sei qual canto, mas um canto de muro sobrou, que é o Muro das Lamentações, hoje, que tem lá em Jerusalém. Imagina os judeus falando em templo, pensando no templo de Jerusalém, construído por Herodes, que também era uma maravilha arquitetônica daqueles tempos. O templo de Artemis, da Diana dos Efésios, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, algo extraordinário. Agora, o apóstolo Paulo, ele diz que no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ele diz agora que existe um templo muito mais extraordinário do que vocês podem pensar e imaginar que vocês têm. Não é como esse templo da Diana dos Efésios, templo de Artemis, ou mesmo o templo de Jerusalém. Vocês agora estão sendo construídos como santuário santo no Senhor. Nós, como igreja, somos esse santuário. Está certo que diz ali que estamos sendo construídos. Nós somos ainda uma
maquete parcial daquele santuário maravilhoso que já existe e que nós vamos desfrutar na glória celestial. Amém, amados? Mas hoje nós já estamos sendo preparados, construídos e já estamos experimentando essa realidade de sermos templo, lugar de adoração, lugar de presença do Senhor. Então, igreja é esse lugar de adoração. E quando eu falo aqui de igreja, eu não falo dessas paredes que nós temos aqui, que comumente se chama igreja, né? Vamos na igreja, vamos à igreja. Em termos de português, não tem nada de errado você falar isso, mas é claro que nós sabemos que igreja é o povo de Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus se encontra com o seu povo. Isso é a igreja. E então, quando a igreja reunida, como hoje em culto, nós podemos experimentar essa realidade de sermos santuário de Deus. Deus presente. Deus no nosso meio. E aí temos a oportunidade de adorá-lo com nossos cânticos. E que bom que Deus acolhe, recebe a nossa adoração de uma forma especial. E nós temos, como o Ricardo falou, esse privilégio de oferecer algo a Deus que nos dá prazer. Mesmo aquele que não sabe cantar tão bem, no louvor ele gosta de cantar. Que bom, né? A gente gosta de cantar, né? E solte a sua voz, não tem problema nenhum, né? Que bom que a gente pode cantar. E que bom que ultimamente a gente está ouvindo, apesar das máscaras já, um pouco mais de som ambiente do cântico, né? Por isso eu gosto sempre que a banda tem o seu momento lá em que os instrumentos baixam um pouco para a gente ouvir esse canto da igreja, esse cântico da igreja adorando ao Senhor. Mas é claro que santuário santo ao Senhor não se restringe ao momento que a família de Deus está reunida e tem esse culto, mas abrange a família de Deus como um todo, também quando a família de Deus está em missão, quando a família de Deus está a caminho, quando ela está no seu lugar, no dia a dia, ocupando o seu espaço, glorificando a Deus, assim Deus é adorado também lá onde cada um de nós está. Porque como família de Deus, somos santuário do Senhor, reunidos ou então em movimento, em ação pelo mundo afora. Como igreja nós somos esse santuário de Deus. Paulo fala sobre isso também quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 16, ele diz: vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, 1 Coríntios 3, o contexto é da igreja em conjunto, da igreja como povo, como grupo, e Paulo escreve nesse contexto do capítulo 3, vocês, igreja, vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mas logo adiante, no capítulo 6, ele volta a esse tema, mas no capítulo 6 o contexto é do trato individual do membro, de cada membro. Em 1 Coríntios 6, 19, diz: acaso não sabe que o corpo de vocês, agora está falando diferente. Antes ele falou: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E agora diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, somos templo, santuário de Deus, como igreja reunida, mas individualmente também, cada um de nós e em termos de corpo, em termos de vida como um todo, é santuário de Deus. A ênfase em corpo é muito importante, porque no tempo do apóstolo Paulo havia uma seita, um pensamento herético chamado gnosticismo, que dizia que a nossa vida com Deus é apenas da nossa mente, do nosso espírito, do nosso interior. E a parte do corpo, a matéria é ruim, o corpo é ruim, então o corpo não tem nada a ver com Deus. E o extremo desse pensamento era, então eu no meu pensamento, eu adoro a Deus, cultuo a Deus, mas no meu corpo eu faço o que eu quiser, porque afinal de contas isso não tem nada a ver com Deus. Agora o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 6, peraí, vocês não sabem que o corpo de vocês, ou seja,
o ser de vocês por inteiro é templo do Espírito Santo? Então, queridos, somos esse templo, somos esse lugar de adoração, somos o lugar onde Deus gosta de estar para ser adorado. Como tem sido o seu tempo de adoração? Mesmo o tempo aqui de culto, né? Como você tem se expressado? Nós não temos o padrão de que agora todo mundo faz assim, todo mundo faz assado. Às vezes tem uns gestos que a gente faz, mas não tem esse padrão. Mas como você tem se expressado na presença do Senhor? Em termos de corpo também, em termos de manifestação física. Talvez seja algo estranho para você, assim como para mim muitos anos atrás, né, nem vou falar quantos, senão vocês vão achar que eu sou, né, do século passado. Eu acho que eu sou do século passado também, né? É verdade. Mas para mim era muito estranho essa questão de dançar no louvor, de pular no louvor. Era uma coisa muito estranha para mim. Eu vim de um meio muito tradicional, né, em que nem palma não tinha no culto, né? Era tudo muito regradinho e tal, né? Todo mundo instalava a campainha na casa para não ter que bater palma. Não, isso que é brincadeira. E aí eu venho para esse meio nosso aqui de Blumenau, já tinha tido contatos em retiros e tal, e vamos lá, vamos se manifestar. E eu já contei essa história até que num encontro desses, o Chacho, o Alexandre, do meu lado, engatou o braço dele, do meu assim, né? E disse, vamos lá, Werner, agora vai, agora vai. E aí começamos a pular juntos, né? E aí eu aprendi também a me soltar dessa forma no louvor. Hoje, agora o tempo passou, problema na cervical, né? Aquelas coisas todas, né? Daí fica mais difícil. Mas como você se expressa em adoração ao Senhor? E como esse teu corpo, que é templo do Espírito Santo, expressa adoração ao Senhor? E aí adoração não só na manifestação específica de cântico, de palavras, mas de vida no seu dia a dia? O templo está em atividade ou as restrições da pandemia fecharam o seu templo também, como no início alguns templos ou muitos templos foram fechados porque não podiam se reunir? Somos santuário santo no Senhor. E voltando então a Efésios capítulo 2, o versículo 21, então, diz que nós somos santuário santo no Senhor. 22, então ele diz, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Como igreja, nós somos morada de Deus. Como família, temos esse privilégio extraordinário de ter o Pai morando conosco. Amém, amados? Que privilégio extraordinário, né? A família que tem o Pai morando junto, morando conosco. Somos essa morada de Deus. Santuário é presença de Deus, e aqui o versículo 22 então confirma isso, que como família, esse edifício que é construído em cima de um fundamento sólido, que tem Jesus como pedra angular, que é um santuário de adoração, é também morada de Deus, presença de Deus, presença clara e concreta. E aí isso me fez lembrar dos santuários do Antigo Testamento, a começar pela tenda, pelo tabernáculo, né? Pela tenda sagrada que foi edificada lá no deserto pelo povo que tinha saído do Egito. Depois de terem juntado todas as ofertas e construído aquela tenda com os donativos que tinham vindo, os artistas se gastando para fazer algo muito bonito ao Senhor, aí esse tabernáculo foi consagrado ao Senhor. E o que aconteceu então? A fumaça do Senhor, a nuvem do Senhor desceu e encheu aquele lugar, como sinal da sua presença. A mesma coisa quando o templo de Salomão foi construído, assim que foi consagrado, também veio a glória do Senhor e ocupou aquele espaço como sinal da presença do Senhor. Deus quer estar presente. Deus quer estar conosco.
e por isso Ele nos faz sua casa, para que então Ele possa estar presente. Como disse Estevão em Atos capítulo 7, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita naqueles que o buscam. Deus presente. Diz aqui que nós somos edificados juntos para nos tornarmos morada de Deus. E nós experimentamos essa presença de Deus, essa morada de Deus hoje em nossos dias. Claro que expectamos, claro que temos aquela viva esperança, aquela certeza de que vamos experimentar toda a plenitude da sua presença na glória celestial. Ali sim é que nós vamos ver de fato o que é presença, porque lá nem sol não vai ter, nem estrela não vai ter, porque o Senhor é a luz que brilha, a presença do Senhor. O Senhor é presente, está presente, e nós somos essa morada de Deus, e que Ele, com o seu Espírito, habita no meio da igreja. O lugar da presença de Deus é na igreja. Mas também aqui, no mesmo sentido, se aplica essa questão de que nós somos morada de Deus como indivíduos também, como membros dessa família, cada um de nós, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, cada um de nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Como está a nossa habitação? Como está a presença de Deus na sua vida? Como temos dado e qual espaço temos dado ao Senhor na nossa vida? Eu sempre lembro de um comercial muito antigo de um carro, e então um carro novo foi lançado e era o xodó de todo mundo, e a propaganda era um cara entrando no próprio coração dele. E aquilo era aquelas paredes vermelhas, aquilo batia tudo, e ele andando lá no meio e tal. E aí, de repente, lá no centro do coração dele, estava aquele carrão. E a amada esposa estava num cantinho. Não, o centro era o carrão. O que ocupa o centro da tua vida como morada de Deus? Deus está, de fato, no centro da sua vida? Deus tem se sentido em casa na sua vida, na nossa vida? Deus tem se sentido em casa no nosso meio como igreja? Somos família de Deus, amados. Abrigada em um edifício forte e seguro, com um fundamento extraordinário, com a pedra angular que é Jesus Cristo. E nós temos essa oportunidade de vivenciar isso, como pedras vivas, fazendo parte dessa construção e não jogados do lado. Se você está tendo alguma dificuldade de encontrar o seu espaço nessa construção, procure um irmão, uma irmã, procure os líderes de ministério, de grupo familiar, procure os presbíteros, procure-nos, para que nós encontremos o lugar para você, porque o nosso lugar é ajustado dentro dessa construção que abriga, que recebe a família de Deus. Não fique de fora, participe. Principalmente agora que já não temos tantas restrições. Ouvi falar que daqui a pouco talvez vão liberar o uso das máscaras, aí a gente se sente um pouco mais aliviado ainda, né? Imagina um louvor sem máscaras. Vai ser um evento, vai ser algo do novo mundo, né? Mas tudo bem, a gente espera o tempo que for, o tempo necessário, não tem problema nenhum. Mas tem gente que, claro, por causa do medo, por causa de restrições, ficou meio de fora. É hora de pegar firme de novo. É hora de participar ativamente da vida da igreja com os devidos cuidados. Vocês sabem que nós respeitamos isso, né? E está na hora de se envolver nos cultos. E você que não tem impedimento de participar num grupo familiar nas quartas-feiras, participe de um grupo familiar. Esteja ativo. Participe também adiante com as suas finanças, investindo nesse projeto que nós entendemos que é de Deus. Esse mês aí a diretoria ficou com o coração na mão, né, Moacir? E até
o penúltimo dia, faltava muito dinheiro ainda para entrar na nossa conta, para atingirmos a meta, para a gente gerir corretamente as questões da igreja. Aí, graças a Deus, no último dia, né? No último dia entraram mais recursos. Não alcançamos a meta, mas pelo menos melhorou sensivelmente a nossa situação. Irmão, você tem participado financeiramente da vida da igreja? Tá bom, se você está endividado, se você está passando necessidades, então vamos conversar. Aí é outra história. Eu sempre digo, se você tem dívida, paga as suas dívidas primeiro, né? Dívidas vencidas, né? Uma coisa é você ter uma prestação da casa de 20 anos e vai começar a ofertar para o Senhor daqui a 20 anos, não dá, né? Isso não é dívida, isso é um financiamento que você faz. Mas se você está endividado, está com cartão de crédito estourado, vai acertar as suas contas primeiro, não precisa ofertar. Puxa, que assustador, né? Não, porque o dinheiro nem teu não é. O dinheiro você deve ele. Como é que você vai dar para Deus o que não é teu? Todo o salário que você ganha. Então, organiza as tuas finanças, arruma a tua vida financeira, quanto antes, para então ofertar. Mas sabemos que são alguns casos só, não sei quem é, nem imagino, só estou chutando, né? Mas nós que temos vida financeira, né, estabelecida, razoável, precisamos participar da vida da igreja. Como pedras vivas, o nosso investimento tem o seu lugar nessa obra que é de Deus. Participe ativamente. Somos esse edifício, somos família, somos templo de Deus. Adoramos a Deus quando estamos reunidos ou quando estamos em missão. E somos morada de Deus. Que privilégio, amados. Deus em nosso meio. Que coisa maravilhosa.